Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E o podcast Bichos Tagarelas desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, está fantástico. Vamos lá, inteligência artificial cresce às vésperas da eleição e autoridades pressionam por regras. Brasileiros desenvolvem drone aquático para uso militar. Combustíveis sobem 60% e preço das fraldas dobra na Argentina. Economia brasileira em alta, bolsa sobe 0,59% e bate novo recorde. Mercado reduz previsões para a inflação e o dólar. Mudanças de gênero em cartório batem recorde. E o nosso Carlos Kaminski dos Estados Unidos, Gaza tem falta de água, comida e medicamentos. Renato Rossi, extrair petróleo na Amazônia destrói nossa fama de governo ecológico. Espetáculo de drones animarão virada do ano em Florianópolis e Rio de Janeiro. Está começando agora mais um Bichos Tagarelas. Podcast Bichos Tagarelas. E a expansão do uso da inteligência artificial, IA, por governos, empresas e demais setores da sociedade pressiona o Congresso Nacional a aprovar uma regulamentação dessas ferramentas. Uma das principais preocupações é com a eleição municipal do ano que vem e a possível proliferação na campanha de vídeos, imagens e áudios manipulados, os deepfakes. O assunto mobiliza o Executivo e as cúpulas do Legislativo e do Judiciário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou em maio um projeto de lei que estabelece diretrizes gerais para o desenvolvimento, implementação e o uso dos sistemas de IA no Brasil. A proposta prevê a participação humana no ciclo da inteligência artificial e a rastreabilidade das decisões como meio de prestação de contas e atribuição de responsabilidades a uma pessoa natural ou jurídica. A iniciativa estipula ainda que pessoas atingidas de maneira significativa por decisões das ferramentas podem requisitar a revisão humana. É prevista multa de até 50 milhões de reais por infração ou até 2% do faturamento no caso de empresas. Outras punições possíveis são a proibição de participar dos ambientes regulatórios experimentais e a suspensão temporária ou definitiva do sistema. A proposta dá ao Poder Executivo a prerrogativa de decidir que o órgão vai tratar da fiscalização do setor. Está aí mais um pepino, né? Sofremos nas últimas eleições com os famosos fake news, né? E agora nós temos as deepfakes, né? Que são o uso da inteligência artificial. O uso da inteligência artificial pode ser para o bem e para o mal. E a Argentina está literalmente, Ricardo, indo para o brejo, né? Nas últimas 2 semanas, que saiu no New York Times, o proprietário de um bar de vinhos modernos em Buenos Aires viu o preço da carne subir 73%, enquanto a abobrinha que ele coloca nas saladas aumentou 140%. Um motorista de Uber pagou 60% a mais para encher o tanque de seu carro. E um pai disse que gastou o dobro com fraldas para o seu bebê do que gastou no mês passado. Então, na Argentina, a Argentina de Milei agora é um país, um sinônimo de inflação galopante. As pessoas estão até se acostumando a pagar mais por praticamente tudo. Mas sob o novo presidente, a vida está se tornando ainda mais dolorosa.
Javier Milei foi eleito presidente em 19 de novembro, o país já estava sofrendo com a terceira maior taxa de inflação do mundo, com os preços subindo 160% em relação ao ano anterior. Mas desde que Milei assumiu o cargo em 10 de dezembro e desvalorizou rapidamente o peso, os preços dispararam a uma velocidade tão vertiginosa que muitos dos 46 milhões de habitantes estão fazendo novos cálculos sobre como suas empresas ou famílias podem sobreviver à crise econômica muito mais profunda do que o país, né, já enfrentou nos últimos meses. Dá pena de ver como é que está, né, os nossos vizinhos argentinos, e desde que Milei venceu o preço do bife prêmio, que Carvalhos subiu 73%, né, para 14.580 pesos, ou cerca de $18 por quilo. Uma caixa de 5 quilos de abobrinha subiu de 6.500 pesos para 15.600 pesos, um aumento de 51% em apenas um dia. Eu não vejo solução a curto prazo na Argentina, né? E não se sabe, você sabe que a Argentina daqui a pouco derruba o presidente, assume o vice-presidente, derruba o presidente, assume o presidente da Câmara, derruba o presidente da Câmara, assume o presidente do Senado, derruba o presidente do Senado e assume ali, daí o judiciário, o chefe do poder judiciário. Triste a situação da Argentina, que ainda, felizmente, não contaminou todo o Mercosul. O Uruguai vai levando a vida, o Paraguai também, e aqui no Brasil as coisas estão melhorando, Ricardo. Olá, queridos ouvintes, aqui é o Ricardo Weg, jornalista, quem está falando. Deixa eu falar para vocês aqui sobre uma novidade relacionada à tecnologia, sobre os drones, né? Eu sou piloto de drone já há alguns anos, um dos pioneiros aí, principalmente na questão de gravar baleias, as baleias francas. Tinha coragem aí logo no começo, aí, muitos anos atrás, de colocar o drone mar adentro sem medo, né? E com isso consegui grandes imagens de baleias, principalmente as baleias francas. Mas foi uma questão de audácia mesmo, né? Mas os drones estão crescendo, se desenvolvendo cada vez mais, infelizmente, para o lado da guerra, né? Como nós vemos aí os ataques da Ucrânia, Rússia e agora lá Hamas, Israel, enfim. E o Brasil tem desenvolvido diversos tipos de drones. E vem agora uma novidade aí, que é a questão de uma lancha drone. Tá? Uma lancha drone. Quer dizer, é uma embarcação, né, não tripulada, tipo um Vant. O Vant é o veículo aéreo não tripulado. Então agora vem também essa lancha. A expectativa é que ela seja lançada em 2025. Ela já está com um projeto bem adiantado aqui no Brasil. Infelizmente ela vem já voltada para as Forças Armadas, né? Voltada para a segurança, como dizem, né? Mas com aquela intenção, infelizmente, de guerra, né? Uso das Forças Armadas. Eu, como piloto de drone, como disse aqui no começo, que uso para filmar, para gravar baleias, fico triste, né, em ver que a tecnologia vem sendo usada cada vez mais para a guerra, e essa lancha nem foi lançada ainda, já estão querendo colocar mísseis e foguetes na lancha, em vez de monitorar, né, os oceanos, para cuidar da qualidade do mar, para monitorar os animais marinhos em extinção. Os nossos tecnólogos aqui
estão colocando mísseis. Eu fico muito triste com isso, mas enfim, um dia, quem sabe, poderemos tirar esses mísseis do drone lancha e colocar radares para monitorar, para ajudar a oceanografia, para ajudar aí a biologia marinha, ajudar a salvar o planeta e a não destruir. Mas interessante, né, que a tecnologia, enfim, está se desenvolvendo nesse sentido, os drones, né, o drone lancha que está vindo aí. E já existe, né, não é muito pouco conhecido, mas já existe o drone submarino. O drone submarino, ele como já o nome sugere, ele é um drone subaquático controlado também por controle remoto. O que a gente vê, né, nessa questão aí das guerras, infelizmente, é que as guerras vão se tornar cada vez mais um videogame, com, vamos dizer assim, com palhaços, né, panacas lá sentados nos quartéis generais, com controles remotos, brincando de matar as pessoas. Infelizmente é isso, né, que acontece. Mas aqui no Brasil, os drones são também muito utilizados no agronegócio, que é um bom motivo aí para o desenvolvimento dessas tecnologias. Infelizmente estamos embarcando nessa onda de guerras e fabricando novas tecnologias para matar, né, infelizmente. Mas no agronegócio também vem sendo muito utilizados os drones aéreos. Então é isso, uma novidade aí interessante, essa patrulha aquática, o drone lancha sendo desenvolvido, vale ressaltar, aqui no Brasil. Apesar dos pessimistas, o Brasil está terminando o ano econômico de forma exemplar, né? Foram aprovadas diversas medidas no Congresso Nacional e também a reforma tributária. Mas no mercado, o famoso mercado que derruba presidente, que consagra presidentes da República, o Ibovespa, né, encerrou o pregão no maior patamar da história. Ontem, 133.532 pontos, após ganhar 0,59% com a valorização das commodities no exterior e o otimismo em relação ao controle da inflação e a novos cortes de juros mundo afora. O dólar caiu 0,79% e fechou em R$ 4,82, o menor patamar desde agosto. O ciclo de queda das taxas de juros no Brasil pode se acelerar. A redução da Selic e da inflação diminui as dívidas das empresas, eleva o poder de consumo da população e favorece investimentos a um baixo custo de capital. As ações de empresas alavancadas, as empresas de maior grau cíclico refletem o movimento de alta. Como consequência de um cenário mais positivo, importante, aí você que aplica, né? Os juros futuros caíram, a taxa DI com vencimento em janeiro de 2022 passou para 9,62% para 9,57%. No exterior também a interpretação de que o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, poderá iniciar um ciclo de corte de juros nos próximos trimestres e, de acordo com a ferramenta do CME Group, 71% dos especialistas apostam em um corte, então, de 0,25 ponto percentual em março, já lá dos juros americanos. Então, a maior confiança na economia americana, que pode impulsionar também o crescimento mundial, e a demanda do petróleo ajudaram o preço da commodities a subir mais de 2%. Então, temos que comemorar, né? Porque sempre é notícia ruim. E agora que a gente tem uma notícia boa, nós temos que comemorar, está chegando o final do ano, e o que a gente espera
um 2024 ainda melhor. Claro que o grande tema de casa do ministro Fernando Haddad é ter o déficit zero, né, no governo. Déficit zero significa o que você arrecada, você não gasta mais do que você arrecada. Se o Haddad conseguir isso, você não tenha dúvida que ele se consagra e daí o cenário econômico mundial vai ser ainda melhor em 2024. E daí se fala, quem que ganha? Ganha você, ganha todos que querem uma economia melhor para gerar mais empregos, para gerar mais renda para o trabalhador. É tudo que a gente quer. Vamos lá, vamos acreditar. Podcast Bichos Tagarelas. Uma boa novidade para os nossos ouvintes. Se você quer divulgar algum evento seu no Bichos Tagarelas ou fazer um comentário, grave 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio e mande o seu áudio. Futuramente nós estaremos em vídeo, né? E nós colocaremos ali a sua posição, independente do que você falar, do que você desejar divulgar, você terá também um espaço no Bichos Tagarelas. E agora, daqui a pouco, teremos o Carlos Kaminski, o nosso correspondente dos Estados Unidos. Kaminski, muito obrigado por você se incorporar ao Bichos Tagarelas, né? E como todos nós, viramos uma entidade filantrópica por enquanto, né? Ninguém recebe absolutamente nada. Agradecer o meu homem digital Ricardo Egg, né? O Maurício Viana, nosso cineasta. Na sexta-feira eu sempre paro para saber qual é o filme recomendado pelo Maurício Viana. Então, daqui a pouco teremos Renato Rossi, o melhor do automobilismo brasileiro. Uma grande figura, formado em ciências sociais na França e tirou todos os cursos de piloto profissional e tal. O Renato é uma grande figura, eu tenho o prazer de ser amigo dessa enciclopédia do automobilismo brasileiro. Nosso querido Renato Rossi está chegando. This is the last stop on this train. Everyone please leave the train. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio, aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. Quero trazer uma notícia importante sobre o Conselho de Segurança da ONU, que aprovou na semana passada uma resolução pedindo uma segunda pausa humanitária para a faixa de Gaza, com o objetivo de fornecer aos que lá estão ajuda como água, comida e medicamentos. Segundo o Ministério de Saúde de Gaza, que disse nesta terça-feira que 20.915 pessoas já haviam perdido suas vidas nesse confronto que se iniciou em 7 de outubro. Também, uma outra notícia importante que as autoridades palestinas disseram nesta terça-feira que Israel havia devolvido os corpos de 80 pessoas que manteve durante o período dessa guerra através da passagem da fronteira de Karen Shalom. O escritório de mídia do governo administrado pelo Hamas disse que Israel não identificou os corpos ou disse de onde eles foram retirados. Eles haviam sido mutilados, disse o escritório de mídia em um comunicado, e havia indicações claras de que os órgãos haviam sido roubados dos cadáveres. Por outro lado, nos últimos 4 dias, o exército israelense sofreu grandes baixas. Em torno de 19 soldados israelenses perderam as suas vidas nos campos de batalha contra o grupo
Hamas. Já Benjamin Netanyahu disse que essa guerra não tem prazo para terminar, que só vai acabar quando eliminar todos os combatentes do Hamas e seus líderes. Prometeu intensificar ainda mais o combate na região. É isso aí. Torcemos todos pela paz. Um forte abraço a todos. E as mudanças de gênero em cartório batem recorde. Documentos foram alterados por 3.908 pessoas de janeiro até dezembro deste ano. E, em 99% dos casos, houve troca do nome, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas. Os cartórios brasileiros registraram um número recorde de mudanças de gênero em 2023. De acordo com a associação, então, 3.908 pessoas trans ou não binárias conseguiram atualizar seus documentos. E na maior parte dos casos, 99% com mudanças no nome. Desde 2018, olha só, poucas pessoas sabem disso, o procedimento pode ser feito sem a necessidade da ordem judicial, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a alteração de gênero, nome e o nome no registro civil é crucial para o reconhecimento e respeito à identidade de gênero das pessoas trans, tendo impactos significativos em sua saúde mental, bem-estar e participação na sociedade. Lembrando também, você que tem trauma de um nome esquisitíssimo, você pode ir no cartório e mudar o nome, né? Então, de acordo com a associação, o número de registros subiu em 2019, mas caiu no ano seguinte com a pandemia. Em 2022, houve um boom de trocas de documentos de pessoas trans ou não binárias. E apontamentos nas certidões não impedem a retificação do registro civil. A pessoa poderá mudar seus documentos, mas caberá ao cartório de registro civil informar ao órgão competente da mudança, assim como aos demais órgãos de identificação sobre a alteração realizada no registro de nascimento. Mesmo com a possibilidade de isenção de taxas e ajuda da Defensoria Pública, a vulnerabilidade de que parte relevante da comunidade trans, que por conta do preconceito, acaba muitas vezes saindo cedo das escolas e não conseguindo bons empregos, criam barreiras, né, financeiras também para acessar esse dinheiro. Então, esse direito, em alguns estados, a retificação pode chegar a R$1.000. Isso é um valor alto para muita gente. Existem alguns requerimentos no Conselho Nacional de Justiça para que seja alterado o provimento garantido e a gratuidade. Isso seria uma grande ajuda. R$1.000 é praticamente um salário mínimo. Quem é que tem esses recursos, né? Uma coisa que não se mexe nunca no Brasil são os famosos cartórios, né? Você tem que pagar reconhecimento de firma, reconhecimento daquilo. Essa forma, esse formato de cartório só existe em Portugal. No restante do mundo, não existe cartório que cobra por absolutamente tudo. E é bom lembrar sempre que uma entidade pública, ela tem fé pública, então ela pode pegar, você ir no INSS, eu me lembro que eu fui colocar um tempo de serviço do INSS, uma certidão, e eles pediram a certidão do juiz
com cópia autenticada de toda a decisão. E eu falei, mas são 1.200 páginas. Eu tirei aqui a decisão do ministro, do juiz, que são 2 páginas, né? E ele, não, tem que trazer tudo. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente, eu trouxe aquelas 1.200 páginas, paguei uma fortuna de autenticação da minha assinatura e das páginas, trouxe lá, ele pegou e colocou no lado, nem leu e nunca vai ler todas aquelas 1.200 páginas. E a decisão do juiz era, nas últimas 2 páginas ali, uma decisão de 1,5 página. Então são coisas do Brasil e, claro, vamos dizer, o funcionário do INSS teria fé pública para certificar, dar a autenticidade disso. Mas não deu, né? Porque a gente já sabe, muitas vezes, por preguiça e para te colocar cada vez mais burocracia para você não aparecer nunca mais lá, não? É assim que funciona, infelizmente. Alô, amigos do Pod, do Bichos Tagarelas, um dos melhores sites do Brasil. E o Brasil, falando em Brasil, o Brasil já prepara as caravelas, chama Pedro Álvares Cabral e tira Pedro Vaz e Caminha da aposentadoria. Deu a ele uma nova caneta Bic para que eles rumem em direção ao passado, nesta abjeta exploração de petróleo na Amazônia, que com certeza irá destruir com o meio ambiente, como já destruiu com a reputação de governo ecológico, do governo Lula. A África, ao contrário, ela ruma para a economia do futuro, a economia verde. E o desenvolvimento em muitos países africanos depende agora do lítio, que moverá a futura frota de milhões de carros elétricos que rodarão pelo mundo. Não será um futuro muito distante, não se enganam. As montadoras mundiais, as grandes marcas automobilísticas, elas sabem que o negócio do carro elétrico é de altíssima voltagem. O carro elétrico, o negócio valerá mais de 300 bilhões de dólares já em 2030. E o mundo, além do que, tem o fator ecológico. O mundo necessita, com a máxima urgência, da descarbonização, que não vai acontecer através do combustível fóssil que envenena o meio ambiente. E no contexto agora, indo para a África, no contexto africano, se destaca a Nigéria, que é riquíssima em recursos naturais. Além do petróleo, o subsolo da Nigéria tem 40 tipos de minerais desejados pelo mundo tecnológico. A Nigéria tem milhões de toneladas de lítio para serem extraídos e processadas. O lítio é um mineral essencial na economia verde, porque moverá a frota elétrica. Se em 2020 a tonelada do lítio era comercializada a apenas $4.000, um pouco antes ninguém queria lítio, não se falava de carro elétrico, não havia necessidade do lítio, da exploração do lítio. Hoje a tonelada do lítio vale $60.000. E o mercado do carro elétrico, como eu citei agora, é estimado em $300 bilhões. Mas 90% do lítio global é produzido apenas nos países Austrália, Chile e Argentina. Agora, a prospecção de reservas de milhões de toneladas acresce a África, né? Porque, além da Nigéria, há outros países africanos com milhões de toneladas no subsolo, como a Namíbia, Zimbábue, Congo, Mali e Gana. Esses países não têm reservas comparáveis às reservas da Nigéria, mas tem grandes reservas de lítio. Mas tem um detalhe aí, né? A extração crescente do lítio traz de volta para os nigerianos e para os africanos a maldição do petróleo. E que são também, por extensão, as mazelas do colonialismo, né? Que ainda acompanham, infelizmente, a África, que tem seus ditadores, com heranças familiares, que estão há décadas no poder. Alguns se eternizaram no poder, outros são ditadores que tomaram o poder recentemente, deram golpes de Estado. A África é um país, é um continente extremamente estável politicamente
E tem problemas também de outras dimensões, como a questão das guerras étnicas, das religiosidades em conflito. E as mazelas do petróleo foram intensas para os nigerianos, porque o surgimento do petróleo trouxe de volta também o mercado negro, a presença do terrorismo internacional, que fez um mercado paralelo do petróleo para sustentar suas operações mortíferas pelo mundo. E agora, nessa nova onda do lítio, agora estimulada pelo carro elétrico, o governo da Nigéria não quer que se repitam os erros anteriores, que se repitam a reprise do que aconteceu na extração do petróleo, quando o país ficou entregue ao terrorismo, ao crime organizado, aos malefícios que o petróleo trouxe. Mas justamente por falta de infraestrutura do país, né? De ter, por exemplo, um exército insatisfatório, polícia corrupta, que estava e ainda está mancomunada com o crime organizado. São mazelas difíceis de serem extraídas da Nigéria, mas a Nigéria precisa disso se ela quiser avançar para um futuro de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. O governo atual da Nigéria está prometendo isso, né? Uma extração do lítio que não repita, como eu disse, os erros da extração do petróleo. E a Nigéria não vai ficar fora disso, né? Porque ela tem nas mãos aí bilhões, trilhões de dólares que estão em seu subsolo. E as montadoras chinesas, uma que está no Brasil, a BYD, já é dona de muitas minas de lítio em território nigeriano. E outras montadoras chinesas também já se adiantaram e compraram a fonte do lítio. O Elon Musk, da Tesla, fez proposta bilionária para os chineses por uma mina de lítio, porque ele quer explorar e processar o lítio, porque ele depende do lítio para movimentar os seus milhões de carros elétricos que quer fabricar pelo mundo nos próximos anos. O Elon Musk está instalando fábrica em diversos lugares do mundo e pretende colocar uma fábrica de carros elétricos aqui no Brasil. Vamos ver o que acontece com o lítio nigeriano, né? Vamos ver se a Nigéria realmente aprendeu com seus erros do passado, mas o grande problema da Nigéria é justamente a sua falta de estrutura conveniente, e também continuam lá as guerras religiosas internas. Essa semana o Boko Haram, que é o grupo terrorista que mais infeliza a Nigéria, já tomou conta de províncias nigerianas. Quase metade do território já está na mão desses terroristas. E aí fica difícil fazer um prognóstico de que vai acontecer com o lítio nigeriano. Mas pode ser que dê certo. Pode ser que a Nigéria saia das constantes crises que tem assolado o país e aproveite agora a economia verde para fazer um crescimento sustentável e que gere benefícios enormes para o país. Temos um novo encontro no próximo Pod. Até lá! Enquanto a logística brasileira, né, é centrada aí nos caminhões, o que, no meu ponto de vista, é um grande erro, né? Nós deveríamos ser centrados nos trens, né, nos trilhos, e não nesse monte de caminhões aí pelas estradas. Mas enfim, enquanto estamos, né, com a nossa logística nas estradas, vem uma novidade aí para os caminhoneiros. É a questão do combustível. A Petrobras aí anunciou ontem, né, terça-feira, uma queda no preço do óleo diesel, a queda de 30 centavos. Então vai diminuir aí o preço do óleo diesel, o que acaba refletindo no preço de quase todas as mercadorias, né? A gente bem sabe que quando aumentam os combustíveis, aumenta também o preço das mercadorias nas gôndolas dos supermercados, por exemplo. Mas agora a notícia é boa, né? Pelo menos aí enquanto temos a logística dos caminhões, né? O diesel vai baixar. O governo então está tomando uma atitude aí para que isso aconteça, já valendo já a partir de hoje, quarta-feira, 27 de dezembro. Então, diminuição do diesel em 30 centavos. Agora, fazendo uma pequena ponderação política,
Como é que pode, né? O governo anterior não conseguia baixar, mesmo, né, com aquelas greves dos caminhoneiros que pararam o país apoiando o Bolsonaro, ele não conseguia mexer no preço dos combustíveis. E agora está aí, né? O governo Lula se articulando, trabalhando, enfim, de uma maneira diferente, e os resultados estão aparecendo nas bombas de combustíveis com essa redução, por exemplo. E não é a primeira, né? Recentemente já teve uma outra redução do preço do óleo diesel. Então, é uma boa notícia. Podcast Bichos Tagarelas. Fábio Marçal, meu querido jornalista super bem informado, mas eu tenho uma notícia aqui de bastidores da equipe do Bichos Tagarelas. Soube que Vossa Excelência e digníssima família estão se direcionando em breve de Brasília aqui em direção ao sul do Brasil para passar a virada do ano. Ainda não se sabe a cidade exata onde estará Fábio Marçal e sua família, mas soubemos que será em direção ao sul do Brasil. Eu falava agora há pouco de drones, né? Drones militares. E o que os drones têm a ver com a virada do ano do nosso querido Fábio Marçal e família e milhares de pessoas que aqui em Florianópolis, de onde eu falo atualmente nesse momento, né? Haverá um grande espetáculo de drones na nossa Avenida Beira-Mar Norte, próximo ali à Ponte Hercílio Luz, famosa ponte que liga o continente até a nossa Ilha da Magia. Vai haver então um espetáculo gigantesco com centenas de drones. Isso já tem acontecido, né, em várias partes do mundo, e também no Rio de Janeiro também haverá um espetáculo aí com esses drones. Então, não só para guerras têm sido usados drones, não só para o agronegócio, e não só este humilde jornalista que tem usado para gravar baleias e animais marinhos. Os artistas da tecnologia também estão dando esses espetáculos de dança de drones fazendo acrobacias aí muito bonitas. Então, Fábio Marçal, Vossa Excelência terá oportunidade, se assim quiser, de apreciar esse espetáculo de dança, e assim como todos estão convidados para virem até Florianópolis, ficar aqui na Avenida Beira-Mar Norte assistindo esse show, o show dos drones. E quem sabe teremos a presença, né, da Vossa Excelência, o super bem informado, queridaço jornalista Fábio Marçal e família aqui na Ilha da Magia. Quem sabe, hein? Podcast Bichos Tagarelas. E o Bichos Tagarelas está chegando ao seu final. O nosso Bichos Tagarelas do dia 27 de dezembro de 2023. Nós queríamos agradecer a audiência de vocês e, por favor, o que vocês não gostarem, o que vocês gostarem, vocês pegam, mandem uma gravação, que o nosso objetivo é melhorar cada vez mais, e não apenas melhorar para você, né, ter os objetivos que você espera de um podcast, que não seja uma coisa chata, que você seja super bem informado. Esse é o nosso objetivo, que você seja bem informado, que as nossas informações e as informações dos nossos comentaristas sejam o que realmente vocês esperam de um podcast. Então, voltamos amanhã, dia 28 de dezembro de 2023. E quem é que está ansioso aí para o 2024? Eu gosto dos números pares. Você também gosta? Então vamos lá. Vamos sempre com muito otimismo. O podcast Bichos Tagarelas é de absoluto otimismo. Até amanhã.
Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.